Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Agora nós vamos conferir para iniciar as atualizações do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse acreditar que uma solução sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia está muito próxima. Ele lembrou que na última quinta-feira, dia 7, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio ao Senado informar sobre um acordo do governo com representantes dos setores. Pacheco relatou que pela manhã recebeu um telefonema de Haddad quando conversaram sobre o assunto. Nesta quinta-feira, dia 16, pela manhã, Haddad e Pacheco se reuniram para tratar dos detalhes sobre o acordo a respeito das empresas e também da desoneração dos municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em plenário: acreditamos muito no encaminhamento de uma solução que contemple os setores e os municípios e num prazo para que possamos legislar e materializar um projeto de lei que trate do assunto. A fala de Pacheco veio depois de o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, demonstrar preocupação com o prazo para que as empresas passem a recolher os tributos previdenciários, que é o próximo dia 20. Ele disse que há um limbo jurídico, depois de o STF suspender a desoneração da folha das empresas de 17 setores da economia. Outra atualização é que a empresa que descumprir a obrigação de promover contra-propaganda para esclarecer os consumidores sobre publicidade enganosa ou abusiva deverá pagar multa diária. A possibilidade dessa punição ao fornecedor está prevista em projeto de lei aprovado nesta quarta-feira, dia 15, no plenário do Senado. O PL 3.617 de 2019, de autoria do senador Rodrigo Cunha, do Podemos, segue para a Câmara dos Deputados. Pelo projeto, a multa diária deverá ser estipulada pelos critérios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo o valor revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou aos fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor. A contrapropaganda tem a finalidade de desfazer os efeitos negativos da veiculação da publicidade enganosa ou abusiva, de modo a corrigir a informação dada ao consumidor sobre a aquisição de determinado produto ou a prestação de determinado serviço. Ao apresentar o projeto, Rodrigo argumentou que a demora na divulgação da contrapropaganda prejudica os consumidores. Outra atualização é que o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que estabelece prioridade no atendimento social, psicológico e médico à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Do deputado André Ferreira, do PL, a matéria foi relatada pela senadora Janaína Farias, do PT Ceará, e na Comissão de Direitos Humanos, CDH, e Damares Alves, do Republicanos, na Comissão de Segurança Pública. Agora a matéria segue para a sanção da Presidência da República. O texto altera a Lei Maria da Penha para estabelecer o atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde, o SUS, e no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O projeto ainda modifica a lei que dispõe sobre a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher, no âmbito do SUS, ao prever a prioridade entre os casos da mesma gravidade. Em seu relatório, a senadora Janaína Farias registra que a proposição trata de questão de grande importância para a sociedade brasileira e para a garantia dos direitos das mulheres em seu meio. Ela destaca que a prioridade prevista é relevante ao tentar diminuir as consequências da violência e proporcionar, sem demora, a recuperação da mulher em relação a aspectos físicos, psicológicos, sociais e relativos às suas seguranças. Agora, Analice, quais são as atualizações da Câmara dos Deputados? Olá, Lorena. Olá, telespectador da TV da Transparência. Bom, o primeiro destaque da Câmara dos Deputados é que o Conselho de Ética arquivou o processo contra o deputado acusado de agredir ex-companheira. O delegado da Cunha, do PP de São Paulo, é réu por violência doméstica na Justiça de São Paulo. O PSOL pediu a cassação do mandato do deputado por possível quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética da Câmara decidiu por 13 votos a 5 ontem, na quarta-feira, arquivar um processo disciplinar contra o deputado acusado de agredir a ex-companheira em 2023. Os membros do colegiado decidiram apenas recomendar a aplicação da censura verbal ao parlamentar em razão de uma conversa telefônica em que propõe acordo à ex-sogra para encerrar a investigação de violência doméstica. O deputado da Cunha é réu na Justiça de São Paulo desde outubro de 2023. Ele é investigado por violência doméstica contra a nutricionista Bettina Grusiek, com quem mantinha união estável há 3 anos.
Na denúncia acolhida pela 2ª Vara Criminal de Santos, o Ministério Público de São Paulo afirma que o parlamentar ameaçou, agrediu e causou danos materiais a Betina. Da Cunha nega as acusações. O caso ganhou repercussão em março deste ano, depois que o Fantástico exibiu um vídeo inédito no qual é possível ouvir insultos e ameaças do deputado à ex-companheira. Segundo Betina, na ocasião, Da Cunha bateu a cabeça dela contra a parede e tentou sufocá-la. Ao Conselho de Ética, a defesa do parlamentar declarou que o processo no colegiado é baseado em, abre aspas, matérias tendenciosas e que o vídeo não comprova a agressão contra a ex-companheira de Da Cunha. Também afirmou que é factível que Betina tenha inventado ardilosamente, isso tudo entre aspas, a acusação com, abre aspas, claro intuito de promoção pessoal. Outro destaque é que o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, entregou na quarta-feira o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para que sejam investigados possíveis abusos da prestação de serviços dos planos de saúde no Brasil. A proposta foi apresentada aos parlamentares em audiência pública extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que debateu sobre o cancelamento unilateral dos planos de saúde pelas operadoras. Abre aspas, é inadmissível a gente ver a luta de mães atípicas sofrerem pagando os planos de saúde e verem seus planos de saúde cancelados no momento em que elas mais precisam, fecha aspas, declarou o deputado. O Metrópolis apontou que de janeiro a abril deste ano, 300 reclamações foram feitas à Defensoria Pública do Distrito Federal, pelas famílias de pessoas consideradas caras demais para ter acesso a um tratamento contínuo pelos convênios. No texto, familiares mostraram a importância do acompanhamento terapêutico para o desenvolvimento de crianças autistas. A reportagem conversou com 4 famílias que tiveram a vida abalada após receberem em um e-mail a informação de que o plano seria cancelado. A Comissão de Defesa do Consumidor debateu sobre os cancelamentos dos planos de saúde com representantes das operadoras, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e de entidades que atuam em defesa do consumidor pelo Brasil. Mais cedo, por volta das 10 horas de ontem, o deputado Alex Manetti, do Partido Cidadania de São Paulo, se reuniu com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo Filho, na sala de liderança do partido. No encontro, o deputado destacou que há um cartel no Brasil instalado pelos convênios. Abre aspas. O usuário com transtorno do espectro autista já está tendo que pagar um convênio muito mais caro e com esses cancelamentos o poder público vai ficar com a demanda muito alta. Não apenas das pessoas com o transtorno, mas de família, uma vez que a estrutura familiar nesses casos é dedicada quase exclusivamente ao tratamento, ressaltou o deputado. E por último, nos destaques da Câmara, a Câmara dá o nome de Amália Barros ao Prêmio de Inclusão. Os deputados fizeram homenagem no plenário à deputada que faleceu no último sábado. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, ontem, o projeto de resolução 1724, que dá o nome da deputada Amália Barros ao Prêmio Brasil Mais Inclusão, cedido pela Casa a empresas e pessoas físicas que tenham se destacado na área de inclusão de pessoas com deficiência. Segundo a relatora, a deputada Gisela Simona, do União Brasil de Mato Grosso, a luta de Amália Barros assegurou às pessoas com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para pessoas com deficiência. Abre aspas. Por toda a sua história de luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência, consideramos mais do que justa a homenagem, afirmou. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. O que temos no STF, Lorena? Bom, Ana, ontem um pedido de vista do ministro Dias Toffoli interrompeu o julgamento no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal debate se é possível usar dinheiro público para promover comemorações ao golpe de 1964, que instaurou uma ditadura militar com apoio civil no país. O caso diz respeito à ordem do dia de 31 de março de 1964, uma mensagem publicada em 2020 pelo Ministério da Defesa comemorando os 56 anos do golpe. Iniciado em 2019, a prática de comemorar o regime autoritário se repetiu novamente até 2022, ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Antes do pedido de vista, 5 ministros haviam se manifestado. O relator do caso, Cássio Nunes Marques, não viu irregularidades na comemoração e negou a existência de repercussão geral na questão. Já outros 4 magistrados reconheceram a repercussão geral e votaram contra quaisquer comemorações do golpe. Para contextualizar, a primeira instância inicialmente determinou a retirada da mensagem
postagem do site do Ministério da Defesa e proibiu a publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe. Mas a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença, alegando que a mensagem apenas reproduzia, abre aspas, a visão dos comandantes das Forças Armadas, fecha aspas. Para os desembargadores, a Constituição não desautoriza as diferentes versões sobre fatos históricos. A deputada federal Natália Bonavides acionou o STF para questionar a decisão do TRF-5, mas Cássio Nunes Marques rejeitou o recurso em outubro do último ano. Na ocasião, ele também negou o reconhecimento de repercussão geral sobre a questão. Em dezembro, o caso foi levado ao plenário, onde o ministro Cássio manteve sua decisão, afirmando que a questão é restrita ao caso específico e não ultrapassa os limites da causa. O ministro Zanin concordou. Gilmar Mendes solicitou mais tempo para a análise. Na última sexta-feira, Gilmar discordou, argumentando que a questão tem repercussão geral e a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Zanin ajustou seu voto em concordância com Gilmar. Outros ministros, como o decano Flávio Dino e Alexandre de Moraes, também apoiaram a posição do ministro Gilmar Mendes. Ele propôs que o uso de recursos públicos para celebrar o golpe de 1964 é inconstitucional e prejudicial ao patrimônio imaterial da União. Gilmar enfatizou que, embora as pessoas tenham liberdade para interpretar eventos históricos, é inaceitável que agentes públicos usem recursos estatais para promover o golpe ou subverter a ordem democrática. Ele destacou que essa promoção resultou em episódios de terrorismo em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Gilmar criticou a comunicação oficial do governo por retratar o golpe como positivo, considerando-a enganosa. Outra atualização é que o plenário do STF retomou ontem o julgamento contra alterações feitas pelo Congresso Nacional na Lei de Improbidade Administrativa. O relator, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a leitura de seu voto e prosseguirá sua argumentação na sessão de hoje. Ao longo da sessão, ele considerou que algumas mudanças feitas na lei são inconstitucionais. É o caso, por exemplo, do trecho que restringe a perda da função pública somente ao cargo ocupado pelo gestor no momento do ato da improbidade. Para o ministro, a alteração tornaria a punição ineficaz, uma vez que bastaria o gestor trocar de cargo público para não ser atingido por ela. Outra mudança considerada inconstitucional é a regra que afasta a improbidade nas situações em que a conduta do investigado tenha se baseado em entendimento controvertido ou minoritário de juízes ou tribunais. O relator argumenta que a mudança criaria uma cláusula aberta de exclusão de ilicitude para a prática de atos de improbidade. O ministro Alexandre de Moraes também propôs uma interpretação para o trecho que impede o trâmite da ação de improbidade em caso de absolvição criminal do gestor. No seu entendimento, como se trata de dois tipos diferentes de processos, o resultado da ação penal não deve guiar o andamento da ação de improbidade, que é um processo cível. Ao seu ver, a ação da improbidade só seria atingida no caso de o gestor ser absolvido por comprovada ausência de materialidade e autoria. E, por fim, um destaque da Folha de São Paulo mostra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez críticas a Elon Musk e associou o bilionário dono da rede social X, o antigo Twitter, ao que chamou de movimento internacional destrutivo de extrema-direita que busca desestabilizar democracias, em uma entrevista ao jornal britânico Financial Times. No mês passado, o empresário fez fortes críticas ao judiciário brasileiro, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ameaçou reativar perfis apagados por decisão da Justiça. Na entrevista, Barroso, atual presidente do Supremo, alertou para a crescente onda de populismo autoritário e disse: há claramente uma articulação de extrema-direita no mundo. Musk pode ser uma parte disso. Abre aspas, estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas, afirmou o magistrado ao Financial Times. Ele também afirmou que algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando, na verdade, defendem um modelo de negócio baseado no engajamento e, infelizmente, no ódio, no sensacionalismo e em teorias da conspiração. O Financial Times disse ter procurado a assessoria de imprensa de Musk para responder aos comentários de Barroso, mas os representantes do empresário não responderam de forma específica. A entrevista foi concedida às margens do J20, uma reunião da cúpula que reúne os chefes dos tribunais supremos do G20. Essas foram as atualizações do STF e agora quais são as atualizações do TSE? Bom, Lorena, nas atualizações do TSE desta manhã, temos que o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar hoje, a partir das 10 horas, recursos apresentados pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, o FEBrasil,
contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou ações que pediam a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, eleito em 2022. O plenário também deve retomar o julgamento conjunto de recursos contra a decisão do TRE do Pará, que condenou Alexandre França Siqueira e Jairo Regiane de Holanda Souza, eleitos prefeito e vice-prefeito de Tucuruí, por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Outro julgamento que terá continuidade é o do recurso contra a decisão do TRE do Ceará, que julgou improcedente suposta fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Republicanos na disputa ao cargo de vereador em Grangeiro, no Ceará, nas eleições de 2020. Na sessão administrativa, os ministros devem analisar processo administrativo referente a uma proposta de súmula que lista os elementos que configuram a presença do ilícito de fraude à cota de gênero e suas punições. E por último, o TRE Ceará é destaque no site do TSE. Isso porque na próxima segunda-feira, dia 20, o TRE lança o Programa de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral no Ceará, o PED, em evento no auditório da sede da Corte, das 9 às 12h30. O lançamento ocorrerá também no formato remoto, com transmissão ao vivo por meio da plataforma Microsoft Teams. Destinada a servidoras, servidores, jornalistas e público externo, a cerimônia conta com 320 vagas para participação presencial e 300 para participação virtual. O evento será realizado por meio do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Justiça Eleitoral do TRE Ceará. E, na ocasião, será lançado ainda o curso Inovação Democrática e Justiça 4.0 com a presença do escritor e poeta Braulio Bessa. Com esse, eu termino os destaques do TSE e volto para a Lorena. Bom, e aqui nós encerramos o nosso segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.